Nádia vivia sob o controle opressor de Vicente, seu marido. Ele era um homem aparentemente respeitável para os outros, mas dentro de casa era um tirano. Nada do que Nádia fazia parecia bom o suficiente. Suas refeições, seu jeito de organizar a casa e até a maneira como educava Luan, o filho do casal, eram motivo de críticas e humilhações constantes. Ela sentia o peso de viver ao lado de alguém que nunca reconhecia seu valor, e a cada dia parecia que sua alma se tornava menor, esmagada pela rotina abusiva. Vicente tinha o hábito de menosprezar Nádia na frente de Luan. Ele dizia que ela era incapaz, que só sabia reclamar e não contribuía com nada para a família. Luan, ainda criança, absorvia aquelas palavras como verdades. Ele começou a evitar olhar nos olhos da mãe como se sentisse vergonha dela. Isso dilacerava Nádia por dentro. Ela sabia que a convivência tóxica estava afetando a personalidade do filho, mas não sabia como sair daquela prisão. Vicente mantinha o controle de tudo: o dinheiro, as decisões e até as amizades que Nádia podia ter. O ambiente na casa era sempre tenso. Vicente gostava de demonstrar poder em cada gesto, desde a maneira como batia a porta até os olhares que lançava quando algo não o agradava. Nádia, por sua vez, andava na ponta dos pés, evitando qualquer confronto direto. Mas as palavras eram sempre mais afiadas do que qualquer gesto. Ele a fazia acreditar que sem ele ela não seria nada, que não sobreviveria lá fora. Essas falas, repetidas tantas vezes, criavam raízes em sua mente, a ponto de ela mesma começar a duvidar de suas capacidades. Apesar disso, havia algo em Nádia que Vicente não conseguia apagar completamente: sua força interior. Ela tinha sonhos adormecidos e lembranças de uma época em que acreditava no futuro. Em noites silenciosas, quando Vicente finalmente adormecia, ela pensava no que poderia fazer para escapar daquele ciclo. Mas as ideias pareciam sempre frágeis demais, e o medo de fracassar paralisava seus planos. Mesmo assim, aquele brilho escondido dentro dela teimava em não morrer. Luan, por outro lado, era a maior razão para Nádia continuar. Ela sabia que, se continuasse ali, ele cresceria achando que aquele comportamento era normal. Ela não queria isso para o filho. Ele merecia um futuro diferente, onde houvesse respeito, carinho e liberdade. Essa vontade de proteger Luan era a única coisa que a fazia levantar da cama todas as manhãs. Mas ela sabia que precisaria de muito mais do que coragem para romper com Vicente. Ela precisaria de um plano. Tudo mudou em um dia específico, quando Vicente perdeu a paciência por um motivo banal. Nádia tinha preparado o jantar, como fazia todas as noites, mas dessa vez ele não gostou da comida. Ele lhe jogou o prato na parede gritando que ela era uma inútil. Luan, que estava sentado à mesa, encolheu-se na cadeira, visivelmente assustado. A cena foi como um choque para Nádia. Ver o medo nos olhos de seu filho despertou algo dentro dela que não podia mais ser ignorado. Ela precisava sair daquela situação. Após a explosão, Vicente saiu de casa, como costumava fazer quando queria beber ou espairecer. Nádia aproveitou o silêncio para conversar com Luan. O menino estava chorando baixinho, sem entender por que o pai agia daquela forma. Nádia o abraçou, mas as palavras não saíam. Ela sabia que nenhuma explicação seria suficiente para justificar a atitude de Vicente. Foi naquele momento que decidiu que nunca mais deixaria o filho presenciar algo assim. Ela não sabia como, mas já não era mais uma questão de se iria fugir. Mas quando... Naquela noite, depois que Vicente voltou e caiu no sono, Nádia ficou acordada, pensando em sua vida. Ela lembrou-se de quem era antes de casar. Era uma mulher cheia de sonhos, que acreditava no amor e na felicidade. Aos poucos, Vicente havia apagado essa versão dela, mas agora, com Luan em jogo, ela sentia que não poderia mais permitir isso. Sentada no escuro, ela começou a listar mentalmente o que precisaria fazer para escapar: dinheiro, documentos,
Um lugar seguro? As lembranças daquela noite de violência a motivaram nos dias seguintes. Quando Vicente saía para o trabalho, Nádia começava a organizar pequenos detalhes do plano. Ela separava documentos importantes e guardava um pouco de dinheiro que conseguia economizar das compras do mês. Era arriscado, porque Vicente monitorava tudo, mas ela estava disposta a arriscar. A cada passo sentia que estava mais perto de recuperar sua liberdade. Ainda assim, o medo era constante. Ela sabia que Vicente não a deixaria tão facilmente. Ele era possessivo e vingativo. O pensamento de que ele poderia encontrá-la depois da fuga a atormentava. Mas o que a fortalecia era imaginar Luan crescendo em um ambiente saudável, longe da influência destrutiva do pai. Esse sonho era suficiente para mantê-la firme. Os dias passaram, e o plano de Nádia começou a tomar forma. Ela soube que precisaria agir de maneira extremamente discreta. Qualquer deslize poderia colocar tudo a perder. Com calma, ela começou a juntar informações. Aproveitou uma ida ao mercado para passar em uma loja de telefonia e comprar um chip pré-pago. Esse seria seu contato com o mundo após a fuga. Guardou o chip em um lugar escondido e voltou para casa, cuidando para que Vicente não desconfiasse. Nádia também passou a prestar mais atenção aos horários do marido. Ela sabia exatamente a que horas ele saía para trabalhar, quando costumava voltar e suas rotinas nos finais de semana. Era crucial calcular o momento certo para escapar. Durante semanas, ela testou cenários na cabeça, imaginando todas as possibilidades. O medo de falhar era constante, mas ela não tinha mais escolha. Luan também começava a perceber algo diferente. Ele perguntou à mãe por que ela andava tão quieta, mas Nádia apenas sorriu e disse que estava tudo bem. Enquanto isso, Vicente permanecia alheio ao que estava acontecendo. Ele continuava com seu comportamento controlador, como se nada pudesse ameaçar seu domínio sobre Nádia. Isso, paradoxalmente, dava a ela mais força. Ele nunca imaginaria que ela pudesse planejar algo assim. Esse pensamento a motivava, mas também a fazia redobrar os cuidados. Vicente era um homem astuto e poderia desconfiar de qualquer movimento errado. O maior desafio de Nádia foi decidir o que levar. Ela sabia que não poderia carregar muitas coisas, pois isso chamaria atenção. Após muito pensar, decidiu levar apenas roupas básicas, documentos e o essencial para Luan. Deixaria tudo o que pudesse ser substituído. A liberdade tinha mais valor do que qualquer objeto material. Em seu coração, ela sentia que o maior peso que carregava não estava em malas, mas nos traumas que Vicente havia deixado. Era hora de deixar isso para trás também. Com tudo planejado, Nádia só precisava esperar o momento certo. Ela escolheu uma noite em que Vicente planejava sair com amigos. Sabia que ele voltaria tarde e cansado, o que lhe daria uma boa vantagem. Mas mesmo com tudo pronto, ela sentia o coração disparar sempre que pensava no dia da fuga. E se algo desse errado? E se Vicente percebesse antes de ela ter tempo de sair? Essas dúvidas a atormentavam, mas a coragem para seguir em frente falava mais alto. Quando a noite da fuga finalmente chegou, Nádia sentiu uma mistura de medo e esperança. Ela estava com tudo preparado, mas o coração parecia saltar do peito. Vicente saiu como de costume, deixando Nádia e Luan em casa. Assim que ouviu o carro dele se afastar, ela começou a agir rapidamente. Vestiu Luan, pegou as malas leves que tinha preparado e verificou se todos os documentos estavam no lugar. Era agora ou nunca. Luan, embora pequeno, percebeu que algo importante estava acontecendo. Ele segurou a mão da mãe com força, como se soubesse que aquele momento mudaria suas vidas. Nádia olhou para o filho e tentou transmitir segurança, mas era difícil esconder o nervosismo. Ao abrir a porta, sentiu o ar frio da noite tocar seu rosto. Por um instante, hesitou.
Olhou para trás, para a casa onde havia sofrido tanto, e prometeu a si mesma que nunca mais voltaria. A caminhada até o ponto de ônibus foi tensa. Cada som de carro fazia o coração de Nádia acelerar, como se Vicente pudesse aparecer a qualquer momento. Luan também parecia assustado, mas confiava na mãe. Quando finalmente chegaram ao ponto, Nádia sentiu um pequeno alívio. O ônibus chegou rápido, como se o universo estivesse conspirando a favor dela. Subiram, e Nádia pagou as passagens com mãos trêmulas. Olhou pela janela, observando a cidade que estava deixando para trás. Durante a viagem, Nádia tentou acalmar Luan, mas seus próprios pensamentos estavam um turbilhão. Ela sabia que aquele era apenas o começo. A parte mais difícil ainda estava por vir, recomeçar em um lugar novo, sem dinheiro e sem garantias. Mesmo assim, havia algo de libertador em estar longe de Vicente. Era como se uma enorme corrente tivesse sido quebrada. Pela primeira vez em anos, ela podia respirar, sem sentir o peso da opressão. Quando chegaram à nova cidade, já era madrugada. Nádia desceu do ônibus com Luan e olhou ao redor. Não era um lugar bonito, mas era o começo de sua liberdade. Ela havia reservado um quarto em uma pensão simples, usando um nome falso para evitar que Vicente pudesse rastreá-la. Ao entrar no quarto, trancou a porta, sentou-se na cama e respirou fundo. Sentiu um misto de alívio e ansiedade. Sabia que havia vencido a primeira batalha, mas que a guerra ainda estava longe de terminar. Ao acordar na manhã seguinte, Nádia sentiu a realidade da sua nova vida pesar. Ela estava longe de Vicente, mas também longe de qualquer rede de apoio. O pequeno quarto da pensão era simples, com paredes descascadas e um ventilador barulhento que mal conseguia espantar o calor. Luan ainda dormia profundamente, exausto da viagem. Nádia sentou-se na beirada da cama e começou a organizar seus pensamentos. Precisava de um plano para garantir sua sobrevivência e a do filho, começando por encontrar trabalho. Com o pouco dinheiro que tinha, Nádia sabia que precisaria ser extremamente cuidadosa. Primeiro, decidiu explorar os arredores para conhecer melhor a cidade. Encontrou um mercado próximo, onde comprou pão e leite para o café da manhã. A senhora que atendia no balcão parecia simpática e perguntou se ela era nova na cidade. Nádia, ainda desconfiada, apenas sorriu e disse que estava de passagem. Ela não podia correr o risco de confiar em alguém e acabar expondo sua localização. Após alimentar Luan, ela o levou para dar uma volta. Apesar do ambiente modesto da pensão, a cidade parecia tranquila. Isso deu a Nádia uma leve sensação de segurança. Caminhando pelas ruas, percebeu que havia algumas pequenas lojas e comércios locais que talvez pudessem oferecer algum tipo de emprego. Nádia não tinha muitas qualificações formais, mas estava disposta a fazer qualquer coisa para sustentar Luan. Trabalhar era mais do que uma necessidade, era uma chance de reconstruir sua autoestima. Ainda naquele dia, Nádia decidiu deixar seu nome em algumas lojas e restaurantes. Usou um nome diferente para evitar rastreamento, algo que tinha decidido desde o começo da fuga. Enquanto fazia isso, não pôde evitar olhar por cima do ombro várias vezes. Sentia que Vicente poderia aparecer a qualquer momento, como uma sombra que a perseguia. Mas o olhar curioso e animado de Luan a motivava a continuar. Ele parecia mais leve, como se já começasse a sentir a diferença daquele novo ambiente. Ao voltar para a pensão, Nádia começou a organizar os documentos que havia trazido. Pensou em como poderia se reinventar, talvez aprendendo algo novo ou arriscando uma atividade diferente. Embora o medo ainda estivesse presente, ela sentia que, pela primeira vez em anos, tinha alguma chance de construir algo bom. Mesmo que o futuro fosse incerto, estar longe de Vicente já era um enorme passo para a liberdade. Enquanto Nádia tentava recomeçar, Vicente descobria que algo estava errado. Ao voltar para casa na noite da fuga, encontrou a casa silenciosa e vazia. A princípio, achou que Nádia estivesse na casa de algum vizinho ou passeando com Luan.
Mas, conforme os minutos passavam, começou a perceber que algo estava fora do normal. Ao procurar pela casa, notou que algumas roupas e documentos haviam desaparecido. A raiva cresceu rapidamente. Vicente percebeu que Nádia havia fugido, e isso o deixou furioso. Para Vicente, a fuga não era apenas uma afronta. Era uma ferida em seu ego. Ele sempre acreditou que tinha total controle sobre Nádia, que ela jamais teria coragem de desafiá-lo. A ideia de que ela o havia enganado e escapado com o filho era insuportável. Ele começou a ligar para amigos e familiares, tentando descobrir para onde ela poderia ter ido. Mas Nádia havia sido cuidadosa, não havia contado nada a ninguém que pudesse traí-la. A obsessão de Vicente em encontrar Nádia aumentou a cada dia. Ele começou a usar seus contatos para buscar informações. Contratou um detetive particular para rastrear qualquer pista, desde a movimentação em suas contas bancárias até possíveis registros de viagens. Vicente sabia que Nádia não tinha muitos recursos, então acreditava que ela não poderia ir muito longe. Isso o fazia se sentir confiante, como se fosse apenas uma questão de tempo até encontrá-la. Enquanto isso, a frustração de Vicente o tornava cada vez mais agressivo. Ele descontava sua raiva em objetos dentro de casa, jogando coisas no chão e quebrando móveis. Para ele, a fuga de Nádia era uma traição imperdoável. Mas, mais do que isso, ele temia perder o controle sobre Luan. Ele via o filho como uma extensão de si mesmo, alguém que deveria crescer sob sua influência. A ideia de que Nádia poderia criar Luan longe dele era insuportável. Vicente jurou que encontraria Nádia, custasse o que custasse. Ele não estava disposto a aceitar a derrota. Em sua mente, ela não tinha o direito de decidir algo tão importante sem sua aprovação. O que ele não sabia era que Nádia estava mais preparada do que ele imaginava. Cada passo dela havia sido pensado para evitar que fosse localizada. Mas a determinação de Vicente fazia com que o perigo ficasse cada vez mais próximo. Enquanto Nádia buscava formas de se estabilizar, ela encontrou alguém que mudaria o curso de sua jornada. Na segunda semana na nova cidade, ao procurar emprego em um restaurante simples, conheceu Dário, o gerente do local. Ele era um homem com um olhar compreensivo e parecia mais interessado na história de Nádia do que na experiência que ela tinha. Após algumas perguntas, ele percebeu que ela estava fugindo de algo. Apesar disso, não insistiu em saber mais detalhes. Dário ofereceu uma oportunidade de trabalho no restaurante. Não era muito dinheiro, mas seria o suficiente para que Nádia começasse a se manter. A gratidão dela foi imediata, mas havia algo mais, um alívio. Pela primeira vez desde que fugiu, ela sentiu que alguém poderia estar ao seu lado. Dário, por sua vez, também parecia enxergar em Nádia uma força que ela mesma ainda não reconhecia completamente. Com o passar dos dias, Nádia começou a confiar mais em Dário. Ele era uma pessoa reservada, mas demonstrava gentileza em pequenos gestos. Em uma conversa casual, ele revelou que também havia passado por situações difíceis no passado. Embora não tivesse entrado em detalhes, Nádia sentiu que havia algo em comum entre eles. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez não precisasse enfrentar tudo sozinha. Luan também começou a se sentir mais à vontade. Quando Nádia o levava ao restaurante, Dário fazia questão de interagir com ele, contando histórias engraçadas e fazendo com que o menino se sentisse acolhido. Isso trouxe uma leveza inesperada ao ambiente, algo que Nádia não via há muito tempo. Ela começou a perceber que, apesar de todos os desafios, havia motivos para acreditar que poderia construir uma nova vida. Dário, por outro lado, começou a perceber que Nádia era mais do que uma mulher tentando sobreviver. Ele via nela uma coragem admirável e sentia que precisava ajudá-la, mesmo sem saber de todos os detalhes. Mas, ao mesmo tempo, o medo de Nádia de que Vicente pudesse encontrá-la ainda pairava sobre eles. E Dário, sem saber, acabaria se envolvendo mais do que imaginava nessa história.
O trabalho no restaurante trouxe um pouco de estabilidade à vida de Nádia, mas também expôs novos riscos. Apesar de ter dado um nome falso a Dário, ela sabia que qualquer pessoa que a reconhecesse poderia denunciar sua localização a Vicente. O restaurante ficava em uma área movimentada da cidade, o que significava que Nádia estava constantemente em contato com estranhos. Cada cliente que entrava era um possível perigo. Mesmo assim, ela não tinha escolha. Nádia trabalhava duro, fazendo questão de ser eficiente e discreta. Suas tarefas incluíam servir mesas, limpar o salão e ajudar na cozinha. Dário, sempre atento, cuidava para que ela não fosse sobrecarregada. Ele percebia que Nádia estava sempre alerta, como se esperasse que algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Isso o deixava curioso, mas também mais determinado a protegê-la. Apesar dos receios, o emprego trouxe benefícios. Com o dinheiro que ganhava, Nádia conseguiu pagar a pensão com mais tranquilidade e até comprar alguns brinquedos simples para Luan. Ver o filho sorrir ao ganhar um carrinho de plástico foi um momento que aqueceu seu coração. Ela começou a sentir que, aos poucos, estava dando a Luan uma vida melhor. Mas, mesmo nos momentos de alegria, o medo de Vicente estava sempre presente, como uma sombra constante. Certa tarde, enquanto atendia uma mesa, Nádia ouviu um cliente mencionar o nome da cidade onde ela vivia com Vicente. Seu corpo ficou tenso e as mãos começaram a tremer. Embora pudesse ser uma coincidência, aquilo despertou um alerta em sua mente. Ela olhou para o homem de relance, tentando avaliar se ele poderia ser um conhecido de Vicente. Decidiu manter a calma e continuar trabalhando, mas aquela sensação de perigo ficou com ela pelo resto do dia. Quando o expediente terminou, Nádia desabafou com Dário sobre o incidente. Sem revelar todos os detalhes, explicou que tinha fugido de alguém perigoso e que não podia ser encontrada. Dário, com sua calma habitual, disse que ela não estava sozinha e que ele faria o possível para ajudá-la. As palavras dele deram a Nádia um pouco de conforto, mas também a lembraram de que o passado ainda era uma ameaça real. Vicente continuava à procura, e ela sabia que precisava estar sempre um passo à frente. Os primeiros sinais de mudança em Luan começaram a aparecer poucos dias após ele e Nádia se estabelecerem na nova cidade. O menino, antes tímido e retraído, começou a fazer perguntas sobre o restaurante e os clientes que sua mãe atendia. Ele parecia mais curioso e menos assustado, um reflexo do ambiente mais tranquilo em que viviam. Para Nádia, isso era um alívio e uma confirmação de que havia feito a escolha certa ao fugir de Vicente. Uma tarde, enquanto brincava com o carrinho de plástico que sua mãe havia lhe dado, Luan puxou um assunto que surpreendeu Nádia. Ele perguntou se o pai ia encontrá-los. A pergunta foi direta, mas carregada de um medo infantil que Nádia conhecia bem. Ela respirou fundo, olhou nos olhos do filho e disse que estavam seguros, que o pai não sabia onde eles estavam. Era uma meia-verdade, já que ela sabia que Vicente estava procurando, mas não podia deixar o medo consumir o menino. No dia seguinte, enquanto Nádia trabalhava, Dário decidiu interagir mais com Luan. Ele puxou conversa, contando sobre sua infância e perguntando sobre os brinquedos favoritos do menino. Luan, ainda desconfiado, demorou a responder, mas eventualmente começou a falar. A conversa fluiu de maneira natural, e pela primeira vez em meses, Nádia viu seu filho rir de algo. Aquele som era como música para seus ouvidos, algo que ela não ouvia desde antes de toda a atenção com Vicente se agravar. Os dias passaram, e Luan começou a se sentir mais confortável com Dário e o novo ambiente. Ele até arriscou brincar com outras crianças na rua da pensão, algo que nunca fazia quando viviam com Vicente. Para Nádia, aquilo era um pequeno milagre. Ela sabia que as cicatrizes emocionais de Luan não desapareceriam de uma hora para outra, mas ver seu filho dar os primeiros passos rumo à normalidade a encheu de esperança. Por outro lado, ela sabia que aquela paz era frágil.
Vicente ainda estava lá fora, e o risco de ser encontrada nunca deixava de rondar seus pensamentos. Mesmo assim, cada sorriso de Luan era um lembrete de que o sacrifício valia a pena. Ela faria qualquer coisa para proteger aquele pequeno pedaço de felicidade que havia conquistado. Enquanto Nádia e Luan começavam a se adaptar à nova vida, Vicente seguia obstinado em sua busca. O detetive particular que ele contratou já havia encontrado algumas pistas, mas nenhuma conclusiva. Contudo, isso não impediu Vicente de seguir cada indício com uma intensidade quase obsessiva. Ele analisava qualquer informação que pudesse levar até Nádia, rastreando tudo, desde os últimos movimentos bancários até contatos antigos dela. Um dia, o detetive apresentou um relatório que deixou Vicente ainda mais determinado. Havia uma pequena possibilidade de que Nádia estivesse em uma cidade específica, embora sem provas concretas. Vicente decidiu ir pessoalmente ao local. Para ele, a ideia de que Nádia pudesse estar vivendo livremente era insuportável. Ele sentia que tinha direito de controlar cada aspecto da vida dela, e a fuga era um ato de desafio que não podia tolerar. Enquanto Vicente se aproximava perigosamente da cidade onde Nádia estava, ele começou a espalhar descrições dela e de Luan em estabelecimentos locais. Usava um tom amigável, dizendo que sua esposa e filho haviam desaparecido e que ele estava preocupado. A história comovente era uma fachada para sua verdadeira intenção. Vicente contava com a bondade de estranhos para fornecer informações que poderiam ajudar em sua busca. Na pensão, Nádia não fazia ideia de que Vicente estava tão perto. Ela seguia sua rotina, trabalhando no restaurante e cuidando de Luan. Mas em algumas noites, o sentimento de inquietação voltava com força. Era como se ela sentisse que algo estava errado, mesmo sem provas concretas. Dário, atento, notou que Nádia estava mais tensa e ofereceu sua ajuda. Ela, no entanto, preferiu manter seus temores em segredo, acreditando que poderia lidar com tudo sozinha. O perigo de Vicente era como uma sombra que crescia a cada dia. Ele estava mais perto do que nunca, e qualquer deslize poderia ser fatal. Nádia sabia que o passado ainda a assombrava, mas ela não podia prever o quão rápido ele estava se aproximando. O confronto parecia inevitável, mesmo que ela fizesse de tudo para evitá-lo. No meio de toda a tensão, Nádia descobriu algo que abalaria ainda mais sua confiança. Em uma conversa casual com Dário, ele mencionou que já havia ajudado outras pessoas em situações difíceis. Ao ouvir isso, Nádia sentiu curiosidade e começou a perguntar mais. Foi então que Dário revelou um detalhe que a deixou sem chão. Ele havia conhecido Vicente no passado. Não era uma relação próxima, mas Dário se lembrava de tê-lo visto em eventos ligados ao comércio local. O choque de Nádia foi imediato. Como alguém que ela confiava podia ter tido contato com o homem de quem fugia? Dário, percebendo a mudança na expressão dela, rapidamente explicou que não tinha ideia de que o homem abusivo de quem ela fugia era Vicente. Ele garantiu que não tinha nenhuma ligação com ele e que, se soubesse, teria contado antes. Mas, para Nádia, aquilo era um golpe em sua confiança. Nos dias seguintes, a relação entre Nádia e Dário ficou abalada. Ela ainda trabalhava no restaurante, mas evitava conversar com ele além do necessário. Dário, por sua vez, respeitou o espaço dela, mas deixou claro que continuaria ao seu lado, independentemente do que ela decidisse. Para Nádia, era difícil acreditar em alguém novamente. O medo de que Vicente pudesse estar manipulando a situação era avassalador. Enquanto tentava processar a informação, Nádia começou a observar Dário com mais cautela. Apesar de tudo, não encontrou nada que indicasse que ele estava sendo desonesto. Na verdade, os gestos gentis dele continuavam a demonstrar que ele apenas queria ajudá-la. Ainda assim, o trauma que ela carregava tornava difícil confiar completamente em alguém. O segredo sobre Vicente parecia um teste para a relação de ambos. Mesmo assim, Nádia sabia que precisava tomar uma decisão.
Ela poderia continuar desconfiando de Dário ou dar uma chance de reconstruir aquela aliança. Mais do que nunca, ela precisava de alguém ao seu lado, especialmente porque sentia que o perigo estava cada vez mais próximo. Mas confiar novamente seria um salto de fé que ela não sabia se estava pronta para dar. Enquanto Nádia lidava com suas dúvidas, Vicente estava mais próximo do que nunca. Ele havia recebido uma pista sólida sobre a cidade onde Nádia estava escondida. Apesar de não ter um endereço exato, ele já tinha informações suficientes para começar a procurar. Cada rua, cada estabelecimento era uma possibilidade, e ele estava determinado a vasculhar todos os cantos até encontrá-la. Para Vicente, não se tratava apenas de recuperar sua família, mas de restaurar o controle que acreditava ser seu por direito. Nádia começou a perceber que algo estava estranho na cidade. Uma colega do restaurante comentou que um homem estava perguntando por uma mulher com a descrição dela. A informação fez seu coração disparar. Ela sabia que Vicente era astuto e que, se já estava fazendo perguntas, não demoraria a encontrá-la. Aquela noite, Nádia não conseguiu dormir. Passou horas pensando em como poderia se proteger e proteger Luan de uma possível aproximação. Dário percebeu a mudança no comportamento de Nádia e insistiu para que ela contasse o que estava acontecendo. Com relutância, ela revelou suas suspeitas de que Vicente estava na cidade. Dário ouviu com atenção e ofereceu ajuda imediata. Ele sugeriu que Nádia e Luan se mudassem para outro lugar. Mas ela sabia que fugir novamente sem recursos seria quase impossível. A decisão mais difícil estava à sua frente: enfrentar Vicente ou tentar escapar de forma definitiva. Na manhã seguinte, Nádia começou a tomar medidas para se preparar para qualquer eventualidade. Separou documentos e uma pequena quantia em dinheiro para emergências. Também conversou com Luan, explicando que, se algo estranho acontecesse, ele deveria correr para um local seguro e esperar por ela. Embora o menino não entendesse completamente, ele prometeu fazer o que a mãe pediu. A tensão na casa aumentava a cada hora. Quando a noite chegou, Nádia sentiu que algo estava prestes a acontecer. Sentada na cama com Luan dormindo ao seu lado, ela ouviu um som do lado de fora. O coração disparou e sua respiração ficou pesada. Aquele momento de silêncio parecia anunciar que o confronto estava mais perto do que ela jamais poderia imaginar. Os minutos seguintes ao som vindo do lado de fora foram os mais tensos que Nádia já havia vivido. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho, e espiou pela janela. Viu apenas uma silhueta masculina que parecia estar parada, observando a pensão. Seu coração disparou, e ela imediatamente trancou todas as portas e janelas. Luan ainda dormia, e Nádia sentiu um misto de desespero e necessidade de proteger o filho a qualquer custo. A silhueta desapareceu pouco depois, mas Nádia não conseguiu relaxar. Ela sabia que era questão de tempo até Vicente encontrá-la. Decidiu ligar para Dário e contar o que tinha visto. Ele, preocupado, disse que iria até lá imediatamente, mas Nádia hesitou. Não queria envolver mais ninguém no perigo que Vicente representava. Dário insistiu, dizendo que ela precisava de apoio e prometeu ser discreto. Nádia, mesmo temendo que isso pudesse piorar as coisas, concordou. Quando Dário chegou à pensão, encontrou Nádia trêmula e assustada. Ele trouxe consigo um plano. Disse que conhecia algumas pessoas que poderiam ajudar a proteger Nádia e Luan. Ainda assim, ela hesitou. Confiar em Dário era difícil depois de descobrir sua conexão indireta com Vicente, mas ela sabia que precisava de toda a ajuda possível. Por mais que estivesse apavorada, não podia deixar o medo paralisá-la. Enquanto conversavam, o telefone da pensão tocou. A dona do local atendeu, e segundos depois chamou Nádia com um tom sério. Era Vicente. Ele havia rastreado a pensão, e agora sabia exatamente onde ela estava. O pânico tomou conta de Nádia, mas ela não respondeu ao chamado. Pediu à dona que não desse nenhuma informação e voltou correndo para o quarto,
onde começou a preparar uma mochila com o essencial para fugir novamente. Dário percebeu que a situação estava fora de controle e sugeriu que Nádia e Luan saíssem imediatamente. Ele se ofereceu para levá-los a um lugar seguro fora da cidade, mas Nádia hesitou. Fugir mais uma vez parecia inevitável, mas ela sabia que Vicente não desistiria tão facilmente. Era hora de tomar uma decisão que poderia mudar o curso de tudo. Sem tempo a perder, Nádia finalmente aceitou a ajuda de Dário. Ele explicou que conhecia um lugar fora da cidade onde eles poderiam se esconder temporariamente. Nádia rapidamente acordou Luan, que, ainda sonolento, não entendia exatamente o que estava acontecendo. Com a mochila pronta, eles saíram pela porta dos fundos da pensão, guiados por Dário. A adrenalina tomava conta de Nádia, que olhava para todos os lados, temendo que Vicente pudesse aparecer a qualquer momento. Enquanto dirigiam pela estrada deserta, Nádia começou a questionar sua decisão. Estava colocando sua confiança em alguém que, apesar de ter sido gentil, ainda era um estranho. Dário parecia perceber o desconforto dela e tentou tranquilizá-la. Disse que não estava ali para julgar ou exigir nada em troca, apenas queria ajudá-la a encontrar a paz. As palavras dele soaram sinceras, mas Nádia sabia que só o tempo diria se ele era realmente confiável. O esconderijo de Dário era uma pequena casa em uma área rural, isolada o suficiente para evitar qualquer chance de Vicente os encontrar imediatamente. Quando chegaram, Nádia sentiu um breve alívio ao perceber que o lugar era seguro. Era simples, com móveis antigos e uma decoração modesta, mas tinha tudo o que eles precisavam para passar os próximos dias. Dário garantiu que ninguém sabia daquele local e que ele só usava em situações de emergência. Luan, ainda confuso, começou a fazer perguntas. Nádia tentou explicar que estavam ali por segurança, mas não entrou em detalhes. O menino parecia confiar no julgamento da mãe, mas a mudança repentina o deixou agitado. Dário, mais uma vez, tentou aliviar o clima, contando uma história engraçada sobre sua juventude. Nádia agradeceu silenciosamente pelo esforço dele em criar um ambiente mais leve, mesmo em meio à tensão. Aquela noite foi a primeira em muito tempo em que Nádia conseguiu dormir um pouco. O isolamento da casa dava uma sensação de proteção, embora o medo de Vicente ainda a perseguisse. Enquanto observava Luan dormir, ela fez uma promessa a si mesma. Não importava o que acontecesse, ela lutaria até o fim para garantir a segurança do filho e a sua própria liberdade. O dia seguinte trouxe uma nova onda de tensão. Vicente havia descoberto que Nádia não estava mais na pensão, mas não desistiu de procurá-la. Ele começou a fazer perguntas em estabelecimentos próximos, oferecendo dinheiro em troca de informações. Sua determinação era assustadora, e ele usava seu charme manipulador para ganhar a confiança de estranhos. Cada nova pista o aproximava mais de Nádia. Enquanto isso, na casa isolada, Nádia começou a se preparar mentalmente para um possível confronto. Ela sabia que não poderia fugir para sempre. Dário também percebeu a gravidade da situação e começou a traçar estratégias para protegê-los. Sugeriu que Nádia pensasse em maneiras legais de expor Vicente, mas ela sabia que isso seria arriscado. Vicente tinha dinheiro, influência e um histórico de manipular as pessoas ao seu redor. Na tarde daquele dia, enquanto Nádia e Luan estavam dentro da casa, um som de carro se aproximando os deixou em alerta. Dário, que estava do lado de fora, correu para verificar. Era Vicente. Ele havia seguido uma das pistas certas e finalmente encontrado o esconderijo. A presença dele era como um pesadelo tornado realidade. Dário tentou impedir que Vicente se aproximasse da casa, mas o homem estava furioso e determinado a entrar. Vicente começou a gritar o nome de Nádia, exigindo que ela saísse com Luan. A voz dele era carregada de raiva e desprezo, e cada palavra parecia um golpe no coração de Nádia. Ela sabia que sair poderia colocar tudo a perder, mas também temia o que Vicente poderia fazer se forçasse a entrada.
Dário tentou acalmá-lo, mas Vicente não estava disposto a ouvir. Dentro da casa, Nádia abraçou Luan com força, tentando decidir o que fazer. As palavras de Vicente do lado de fora eram uma mistura de promessas e ameaças, uma tática que ele sempre usava para manipulá-la. Mas algo dentro de Nádia mudou naquele momento. Ela percebeu que não era mais a mesma mulher submissa de antes. Vicente podia gritar o quanto quisesse, mas ele não tinha mais o controle sobre ela. Nádia sabia que fugir ou se esconder não resolveria a situação. Ela precisava enfrentar Vicente de uma vez por todas, mas de forma estratégica. Com Dário do lado de fora tentando conter a situação, ela pegou o telefone que havia trazido consigo e discou para a polícia. Era uma decisão arriscada, mas ela sabia que precisava expor Vicente antes que ele fizesse algo mais perigoso. Enquanto esperava, sua mente estava focada em manter Luan seguro. Vicente continuava a gritar, exigindo que Nádia aparecesse. Ele começou a bater na porta, aumentando a intensidade a cada instante. Dário permaneceu firme, tentando afastá-lo, mas a tensão estava chegando ao limite. Finalmente, Nádia tomou coragem, abriu uma pequena fresta na porta e olhou para Vicente nos olhos. Pela primeira vez, ela não sentiu medo. Sentiu raiva e determinação. Ela disse a ele que a polícia estava a caminho e que ele não sairia impune. A resposta de Vicente foi explosiva. Ele tentou forçar a entrada, mas Dário conseguiu contê-lo até que as sirenes da polícia quebrassem o silêncio. Quando os agentes chegaram, Nádia apresentou provas dos abusos que havia sofrido, incluindo registros médicos e mensagens antigas que conseguiu salvar antes de fugir. Vicente tentou se justificar, mas sua máscara de homem respeitável começou a cair. A polícia levou Vicente para interrogatório enquanto Nádia sentia uma mistura de alívio e cansaço. Dário ficou ao lado dela, garantindo que ela e Luan estavam seguros. Foi um momento de virada, mas Nádia sabia que a batalha legal ainda estava por vir. Mesmo assim, aquele era o primeiro passo concreto para se libertar completamente de Vicente. Ao final do dia, enquanto olhava para Luan brincando na sala, Nádia percebeu algo que há muito tempo não sentia: esperança. Ela sabia que ainda enfrentaria desafios, mas agora tinha algo que Vicente jamais poderia tirar dela: a coragem de lutar pela própria liberdade. Vicente, agora sob custódia, tentou usar sua influência e charme para manipular a situação. Durante o interrogatório, ele alegou que tudo não passava de um grande mal-entendido e que Nádia havia fugido com o filho sem motivo. No entanto, as provas apresentadas por ela, mensagens abusivas, relatos de amigos próximos e até fotografias de momentos de tensão, começaram a enfraquecer sua defesa. A verdade sobre sua verdadeira personalidade começou a emergir. Enquanto Vicente tentava manipular os policiais, Nádia se reuniu com uma assistente social e um advogado indicado por Dário. Pela primeira vez, ela sentiu que tinha voz, que poderia contar sua história sem medo. O advogado, experiente em casos de violência doméstica, garantiu que o comportamento de Vicente seria investigado a fundo. Isso deu a Nádia uma nova sensação de controle sobre sua vida, algo que há muito tempo ela não sentia. A situação de Vicente piorou quando testemunhas começaram a surgir. Um antigo colega de trabalho relatou episódios de comportamento agressivo, enquanto vizinhos da antiga casa de Nádia confirmaram ter ouvido gritos e brigas constantes. Vicente, que sempre se orgulhou de manter as aparências, viu sua reputação começar a desmoronar. Para ele, a vergonha pública era pior do que qualquer punição legal que poderia enfrentar. Enquanto isso, Nádia recebeu a notícia de que Vicente teria uma medida protetiva imposta, impedindo qualquer aproximação dela ou de Luan. O peso dessa informação trouxe um alívio imediato, mas ela sabia que o processo ainda não estava finalizado. Mesmo assim, era um passo importante em direção à liberdade total. Pela primeira vez, Vicente estava sendo confrontado pelas consequências de suas ações.
Nos dias seguintes, a história ganhou repercussão local. As pessoas começaram a falar sobre o caso, algumas com empatia por Nádia, outras chocadas com a verdadeira face de Vicente. Para Nádia, essa exposição pública era um misto de alívio e desconforto. Ela sabia que a verdade precisava ser revelada, mas ainda se sentia vulnerável por ter sua história conhecida por tantos. No entanto, cada passo dado era mais um tijolo na construção de sua nova vida. Com Vicente sob investigação e a medida protetiva em vigor, Nádia começou a enfrentar um novo desafio: lidar com os traumas que carregava. A fuga foi apenas o começo de um processo longo e doloroso de cura. Ela começou a frequentar sessões de terapia, oferecidas por uma organização local que ajudava vítimas de violência doméstica. Lá, encontrou um espaço seguro para falar sobre o que havia vivido e para entender o impacto que aquilo teve em sua vida e na de Luan. As primeiras sessões não foram fáceis. Falar sobre os anos de abuso trouxe à tona memórias que Nádia tentava esquecer. Mas, aos poucos, ela percebeu que confrontar esses momentos era necessário para seguir em frente. A terapeuta ajudou Nádia a enxergar que ela não era culpada pelo comportamento de Vicente, algo que ela tinha dificuldade em aceitar. Com o tempo, essas conversas começaram a transformar sua percepção sobre si mesma. Luan também começou a demonstrar os efeitos positivos do novo ambiente. Ele se tornou mais comunicativo, mais aberto a novas amizades e até mesmo mais confiante na escola que começou a frequentar. Nádia sabia que o processo de cura seria diferente para ele, mas ver essas pequenas mudanças a enchia de esperança. Ela começou a perceber que, ao salvar a si mesma, também havia dado ao filho a chance de uma vida melhor. Apesar disso, o passado de Nádia ainda a assombrava. Em momentos de silêncio, ela se pegava revivendo os gritos de Vicente ou os olhares intimidadores que ele lançava. Mas, com o apoio da terapia e de pessoas como Dário, ela começou a criar mecanismos para lidar com esses pensamentos. O medo já não era tão paralisante quanto antes. Aos poucos, Nádia começou a se reerguer. Um dos momentos mais marcantes aconteceu durante uma sessão de terapia em grupo. Ao ouvir outras mulheres compartilhando suas histórias, Nádia percebeu que não estava sozinha. A conexão com aquelas pessoas foi transformadora. E, pela primeira vez, ela sentiu que tinha uma rede de apoio verdadeira. O passado ainda fazia parte de sua vida, mas não a definia mais. Nádia estava aprendendo a olhar para frente. Com Vicente fora do caminho por enquanto, Nádia começou a reconstruir sua vida com mais determinação. Ela conseguiu um emprego fixo em um pequeno mercado local, onde era bem tratada pelos colegas e recebia o suficiente para sustentar Luan com mais conforto. Embora ainda economizasse cada centavo, ela começou a se permitir pequenas alegrias, como levar Luan ao parque ou comprar um livro para si mesma. Dário continuava presente em sua vida, mas com mais cautela. Ele entendia que Nádia precisava de espaço para se reerguer e fazia questão de apoiar de maneira discreta. Aos poucos, Nádia começou a enxergar nele não apenas um aliado, mas também alguém com quem podia compartilhar sua nova jornada. Essa relação, construída com base na confiança e respeito, era diferente de tudo que ela já havia vivido antes. Enquanto isso, Luan se adaptava cada vez mais à nova rotina. Ele começou a frequentar atividades extracurriculares como aulas de futebol e demonstrava entusiasmo com as novas amizades que fez. Nádia observava essas mudanças com um sorriso no rosto, sentindo que finalmente estava proporcionando ao filho a infância que ele merecia. Cada pequena vitória de Luan era uma confirmação de que ela havia tomado a decisão certa ao fugir. Nádia também começou a estabelecer metas para o futuro. Ela queria voltar a estudar, algo que havia abandonado quando se casou com Vicente. Sonhava em construir uma carreira que lhe desse independência financeira total. Embora o caminho fosse longo, ela se sentia mais preparada do que nunca para enfrentar os desafios que viriam. O medo que antes a controlava agora
era apenas um lembrete de tudo o que ela havia superado. A liberdade verdadeira não veio apenas com a distância de Vicente, mas com a conquista de sua própria autonomia. Nádia sabia que ainda havia obstáculos a superar, mas agora ela tinha algo que Vicente nunca conseguiu tirar: a certeza de que era forte o suficiente para recomeçar. Pela primeira vez em anos, ela podia dizer que era dona de sua própria vida. Luan floresceu na nova vida. Ele se tornou mais confiante, mais curioso e principalmente mais feliz. Nádia não pôde deixar de notar como o sorriso do filho era diferente agora, mais genuíno e espontâneo. Ele começou a se interessar por coisas que antes nem tinha coragem de experimentar, como desenhar e explorar a natureza ao redor da casa. Para Nádia, ver essa transformação no filho era a maior recompensa por sua coragem. Na escola, Luan começou a se destacar como um aluno esforçado. Sua professora comentou com Nádia como ele era criativo e tinha um grande potencial. Esses pequenos elogios significavam um mundo para Nádia, pois confirmavam que estava no caminho certo. Embora as memórias do passado ainda surgissem de vez em quando, Luan parecia cada vez mais distante do ambiente tóxico em que havia crescido. Certo dia, durante um passeio no parque, Luan olhou para Nádia e disse algo que a emocionou profundamente. "Mãe, eu gosto da nossa casa nova. Aqui é bom." A simplicidade da frase trouxe lágrimas aos olhos de Nádia. Era a prova de que ela havia dado ao filho um lar onde ele podia se sentir seguro e amado, algo que antes parecia impossível. Mesmo com o futuro incerto, Nádia começou a planejar maneiras de garantir que Luan tivesse todas as oportunidades possíveis. Ela sabia que a educação era essencial e começou a buscar opções para que ele pudesse frequentar atividades que expandissem seus horizontes. Mais do que isso, ela queria ser um exemplo de força e resiliência para o filho, alguém que ele pudesse admirar. Enquanto Luan corria pelo parque, rindo e brincando com outras crianças, Nádia sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. O futuro de Luan não estava mais preso ao controle de Vicente. Ele tinha liberdade para ser quem quisesse, e Nádia estava determinada a garantir que isso nunca mudasse. A vida deles estava finalmente começando a tomar a forma que ela sempre sonhou. Enquanto Nádia continuava a reconstruir sua vida, Dário manteve-se presente, mas com cuidado para não invadir o espaço dela. Ele entendia que ela precisava de tempo para confiar plenamente em qualquer pessoa novamente. Mesmo assim, Dário se mostrou uma figura constante e confiável, ajudando Nádia em situações práticas, como concertos na casa e apoio com Luan, sem nunca pedir nada em troca. Sua presença começou a ser mais do que apenas um alívio, era um sinal de estabilidade. Um dia, durante uma conversa no restaurante onde ainda trabalhavam juntos, Dário fez uma proposta. Ele sugeriu que Nádia considerasse estudar à noite enquanto ele poderia cuidar de Luan. Inicialmente ela recusou, alegando que não queria depender de ninguém. Mas Dário foi firme, dizendo que ajudar não era um favor, mas uma forma de apoiar alguém que ele admirava. Ele a encorajou a pensar em seus próprios sonhos, algo que Nádia havia deixado de lado por muito tempo. Apesar de hesitar, Nádia começou a considerar a possibilidade. A ideia de voltar a estudar, de aprender algo novo, reacendeu uma chama que ela nem sabia que ainda tinha. Dário não pressionou, mas continuou incentivando de maneira sutil. Ele sabia que Nádia precisava tomar aquela decisão sozinha, no seu próprio tempo. Era esse respeito pelo processo dela que fazia com que, aos poucos, ela confiasse mais nele. Enquanto Dário ajudava a Nádia a planejar o futuro, ele também criava um vínculo especial com Luan. O menino começou a vê-lo como uma figura de confiança, alguém com quem podia brincar e conversar sem medo. Para Nádia, isso era ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Ela temia criar laços que pudessem ser rompidos, mas também sabia que Luan merecia ter pessoas positivas ao seu redor. Ao final daquela semana, Nádia tomou uma decisão.
Inscreveu-se em um curso noturno de administração, algo que sempre teve vontade de aprender. Quando contou a Dário, ele sorriu, satisfeito por vê-la dar mais um passo em direção à sua independência. Nádia ainda tinha suas reservas, mas sentia que estava no caminho certo. Pela primeira vez, estava pensando não apenas no presente, mas também no futuro. Com o passar dos meses, Nádia começou a perceber o quanto havia mudado desde o dia em que fugiu de Vicente. Participar do curso noturno era um desafio, mas também uma oportunidade de se reconectar com seus sonhos. Cada aula, cada aprendizado era como um pedaço de si mesma sendo reconstruído. Ela começou a acreditar em suas próprias capacidades, algo que Vicente havia tentado destruir por anos. No restaurante, seus colegas notaram a diferença. Nádia estava mais confiante, mais determinada. Até mesmo os clientes percebiam sua energia renovada. Dário, que observava tudo de perto, sentia um orgulho silencioso por fazer parte daquele processo. Ele nunca buscou reconhecimento, mas a felicidade de Nádia era suficiente para ele. Os dois começaram a criar uma parceria baseada em respeito e apoio mútuo. Enquanto isso, Luan continuava a crescer de maneira saudável. Sua professora chamou Nádia para uma reunião e elogiou o progresso do menino, tanto em comportamento quanto em desempenho acadêmico. Nádia ficou emocionada, pois sabia o quanto o ambiente em que viviam antes havia prejudicado Luan. Agora, ele era uma criança mais leve, mais livre, e isso refletia em tudo o que fazia. Um momento marcante aconteceu quando Nádia decidiu participar de uma palestra no curso sobre mulheres que recomeçaram suas vidas. Ela compartilhou sua história pela primeira vez em público, contando sobre sua jornada de fuga e reconstrução. Foi difícil, mas também libertador. Ao final, foi aplaudida e cercada por pessoas que disseram se inspirar em sua coragem. Pela primeira vez, Nádia percebeu que sua história não era apenas sobre dor, mas também sobre força e resiliência. Aquela experiência marcou Nádia profundamente. Ela começou a ver sua vida como uma série de lições que a tornaram mais forte. Mesmo com os desafios que ainda enfrentaria, ela sabia que era capaz de superá-los. Vicente não era mais o centro de seus pensamentos. Ela era. E isso era uma conquista maior do que qualquer outra. Quando tudo parecia estar se estabilizando, uma notícia inesperada chegou. O advogado de Nádia informou que Vicente estava tentando recorrer contra a medida protetiva. Ele alegava que tinha direito de visitar Luan, usando argumentos manipuladores para justificar sua posição. A notícia caiu como uma bomba na rotina de Nádia, reabrindo feridas que ela estava tentando cicatrizar. Dário foi o primeiro a perceber a mudança no humor de Nádia. Quando ela contou sobre a situação, ele sugeriu que conversassem novamente com o advogado para traçar uma estratégia. Nádia, mesmo assustada, sabia que não podia recuar. Lutar contra Vicente era mais do que uma batalha legal. Era uma questão de proteger o futuro de Luan e garantir que ele nunca mais fosse exposto à influência destrutiva do pai. O advogado garantiu que havia um forte caso contra Vicente. Ele sugeriu que Nádia apresentasse depoimentos sobre o comportamento abusivo de Vicente e pedisse que a própria vontade de Luan fosse ouvida. Isso trouxe um alívio momentâneo, mas Nádia sabia que Vicente não desistiria facilmente. Ele sempre usava todas as armas disponíveis para tentar retomar o controle. Durante os dias que antecederam a audiência, Nádia começou a preparar Luan para a possibilidade de ser ouvido. Ela explicou de forma simples que ele deveria falar a verdade, sem medo. O menino, embora nervoso, mostrou uma maturidade que surpreendeu Nádia. Ele prometeu que diria como se sentia de verdade, sem mentiras. Nádia ficou emocionada, percebendo o quanto Luan havia crescido emocionalmente desde que deixaram Vicente. No dia da audiência, Nádia entrou no tribunal com a cabeça erguida. Vicente estava lá, com seu habitual ar de superioridade,
Mas algo havia mudado. Ele já não tinha o mesmo poder sobre ela. Nádia sabia que, independentemente do resultado, ela não voltaria a ser aquela mulher submissa. Era uma batalha difícil, mas ela estava pronta para enfrentá-la. A audiência foi longa e emocionalmente desgastante. Nádia precisou reviver episódios dolorosos do passado, mas manteve a calma e a firmeza. Quando chegou a vez de Luan ser ouvido, o menino falou com uma maturidade impressionante. Ele contou sobre como se sentia mais seguro e feliz ao lado da mãe, longe das brigas e do ambiente tóxico que vivia antes. Suas palavras emocionaram todos na sala, incluindo o juiz, que parecia cada vez mais inclinado a proteger Nádia e Luan. Se você chegou até aqui, é porque essa história realmente mexeu com você, certo? Então aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda a gente a continuar trazendo histórias emocionantes como essa, que inspiram e tocam nossos corações. Ah, e não esquece de deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou dessa jornada da Nádia. A sua interação é muito importante para o canal crescer e alcançar mais pessoas. Após ouvir todos os depoimentos, o juiz decidiu manter a medida protetiva e negou qualquer direito de Vicente sobre Luan. A decisão foi um alívio para Nádia, que finalmente pôde respirar, sabendo que seu filho estava verdadeiramente seguro. Vicente saiu do tribunal furioso, mas derrotado. Ele sabia que havia perdido o controle que exercia sobre Nádia, e isso era uma derrota maior do que qualquer punição legal. De volta à sua nova vida, Nádia sentiu que finalmente poderia seguir em frente sem medo. Luan estava seguro, Vicente estava longe, e o futuro parecia brilhante. Cada passo que ela deu para se libertar havia valido a pena. Agora, era hora de focar no que realmente importava, construir um futuro feliz e cheio de oportunidades para ela e para o filho. Com Vicente fora de suas vidas, Nádia começou a se dedicar completamente ao curso de administração e ao trabalho. Ela finalmente conseguiu equilibrar todas as responsabilidades, dividindo seu tempo entre os estudos, o emprego e a criação de Luan. O apoio de Dário continuava sendo importante, mas agora Nádia sabia que podia caminhar sozinha. Ela havia recuperado a confiança que Vicente tentou destruir, e isso refletia em cada aspecto de sua vida. E agora, um convite especial para você que acompanha nosso canal: torne-se membro. Como membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos, bastidores das histórias e muitas outras vantagens que preparamos com carinho. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo e faça parte dessa comunidade incrível. É uma forma de nos apoiar e garantir que a gente continue trazendo histórias tão impactantes como essa. A nova rotina de Nádia e Luan era cheia de pequenos momentos de felicidade. Eles tinham uma casa acolhedora, amigos que os apoiavam e um futuro cheio de possibilidades. Luan estava cada vez mais confiante, tanto nos estudos quanto nas atividades que adorava fazer. Para Nádia, vê-lo crescer feliz e saudável era a maior recompensa de todas. Seu sacrifício e coragem haviam dado frutos, e ela não podia estar mais orgulhosa. Se você quer continuar se emocionando e se inspirando com mais histórias como essa, não deixe de conferir os vídeos sugeridos aqui na tela final. Cada uma delas traz lições valiosas sobre superação e resiliência. Escolha um vídeo e continue essa jornada com a gente. Nos vemos no próximo.